Gálatas, capítulo 5. A passagem que Paulo fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós estamos falando ainda sobre as obras da carne, quer dizer, há várias semanas nós estamos estudando o lado negativo do texto, né? Vamos entrar ainda do lado positivo, quando falar sobre o fruto do Espírito. Mas já tem sido tão importante para nós, tão edificante, podermos meditar sobre estas obras da carne, sobre aquilo que nós devemos retirar da nossa vida, nos despir a cada dia, para que possa brotar dos nossos corações, do nosso viver, o fruto do Espírito. Eu peço a vocês que abram em duas passagens, Gálatas 5, 19 e 20 e Filipenses 1, 15 a 17. Nós vamos utilizar esses dois textos introdutórios e depois, no decorrer do estudo, iremos mostrar mais algumas passagens que falam a respeito das facções ou discórdias. Hoje o tema é facções ou discórdias. Diz assim em Gálatas 5, 19 e 20: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Nós iremos falar sobre discórdias e dissensões. A expressão discórdias pode ser também facções, tá? Então, quando eu estiver falando aqui sobre facções, estamos falando, na verdade, sobre discórdias, que é esta expressão que nós vamos encontrar aí, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima expressão do verso 20. Pode ser traduzida como discórdias ou facções. Depois virão as dissensões e, por fim, a expressão facções novamente, que pode, a expressão grega é heresia, pode ser também um erro doutrinário que pode produzir divisão, tá? Então são expressões diferentes. Filipenses 1, 15 a 17, quem encontrou pode ler este texto. Bem alto, voz bem alta. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por vícios, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Exatamente, né? Filipenses 1, de 15 a 17, né? Na minha Bíblia, a expressão do verso 17, discórdia. Na Bíblia do irmão Lacerda, ele usou uma outra expressão ali, tá? Mas a expressão discórdia, que é a mesma expressão que nós encontramos no verso 20 de Gálatas capítulo 5. Irmãos, ainda estamos então falando sobre as obras da carne ligadas aos relacionamentos pessoais. Vocês se lembram que Paulo iniciou falando sobre as obras da carne ligadas à sexualidade, depois ele falou sobre as obras da carne ligadas à espiritualidade, e agora ele começa então a falar sobre as obras da carne ligadas aos relacionamentos pessoais. Essas obras são inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Porfias, inimizades, porfias, ciúmes e iras nós já falamos. Hoje nós iremos então falar sobre discórdias. Paulo está preocupado com as dificuldades de relacionamento entre os irmãos da igreja na cidade da Galácia, né? Os judaizantes estavam pregando outro evangelho. Eles queriam que se voltasse novamente à lei, que se cumprisse aqueles ritos do Antigo Testamento. Se vocês derem uma olhada lá em Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9, vocês vão de confirmar comigo aquilo que eu estou dizendo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Este era o problema existente na igreja da Galácia. Um outro evangelho estava sendo pregado, um ensinamento diferente daquele dado pelos apóstolos. Isso estava produzindo facções, discussões, divisões dentro da igreja. Por isso Paulo está abordando esse tema e suscitando os irmãos à unidade. E é por isso que ele está falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Essas obras precisam ser renunciadas. O fruto do Espírito precisa ser desenvolvido para que a igreja possa viver em harmonia, em unidade. É o pensamento do apóstolo Paulo. Na tentativa de boicotar os apóstolos,
Alguns estavam criando facções e discórdias entre os irmãos. É o caso lá de Filipenses. Paulo diz claramente isso, que há aqueles que pregam o Evangelho porque amam a Deus, porque amam os pecadores, querem que eles sejam salvos, e há aqueles que pregam o Evangelho simplesmente para fazer rixa com o outro que está pregando o Evangelho. E Paulo então diz que há essas duas formas de agir. Aquele que prega o Evangelho por porfia, por inveja, por ciúme, está pregando na carne, segundo a carne, não é uma obra feita pelo Espírito de Deus. Em Filipenses 1, de 15 a 17, nós encontramos então essa expressão, como já lemos há pouco. Qual é a etimologia que nós encontramos aqui no texto? Qual é a palavra? A palavra grega que está aqui no texto, que significa discórdias, é a palavra eriteia, não é eritreia, eriteia, tá? A palavra eriteia é uma palavra grega que vem da palavra eritos, que é um substantivo que significa o trabalhador diarista, que trabalha por salário. Eritos é o trabalhador que trabalha diariamente para receber, ao final da sua jornada de trabalho, o seu salário, tá? É uma palavra então ligada a eritose. Eriteia é também um substantivo que quer dizer trabalho contratado. É contratar alguém para exercer uma função que você possa ver resolvido uma questão e aquela pessoa possa, ao final do seu trabalho, receber a sua remuneração. Isso é eritose. É um trabalho onde a pessoa trabalha não por prazer, não pelo prazer de trabalhar, ela trabalha não pela alegria daquilo que ela produz, mas ela trabalha visando o que se pode ganhar com ele. É o trabalho que tem um interesse pessoal. Isso é eritose, eriteia, melhor dizendo, que tem a ver com eritos, que é o trabalhador que desempenha esse trabalho. E daí vem um verbo então que é eritestai. É um verbo que foi largamente utilizado por Aristóteles nas suas obras, que significa agir com ambição partidária e pessoal, em busca de lucro material, de glória, de poder e de reconhecimento. Aí a palavra começa a tomar a conotação que nos interessa nesse texto, que é aquele sentimento, aquela atitude que gera divisão, porque está ligada a interesses pessoais e não a interesses do grupo. Todas as vezes que todas as pessoas dentro do grupo, se elas reagirem buscando interesses pessoais, nunca haverá unidade e harmonia no grupo. É preciso pensar no todo e não pensar individualmente, não é? Então a palavra eriteia quer se referir então a este trabalho contratado que visa você receber no final do seu trabalho aquela remuneração pelo seu trabalho. É um interesse pessoal, a princípio não é negativo, mas quando pensamos em termos de grupo, isso pode produzir sérios problemas, principalmente quando toma a conotação daquilo que está apresentado no texto bíblico. Então, se nós apresentarmos um conceito de facção ou discórdia a partir da palavra eriteia, nós podemos dizer que facção ou discórdia é o espírito de ambição e rivalidade pessoal que visa a interesses pessoais e que produz partidarismo, grupos rivais dentro de um grupo maior. Então o que é facção ou discórdia? É o espírito de ambição pessoal, de rivalidade entre pessoas, porque estão buscando interesses ou pessoais ou de pequenos grupos, e não o interesse maior do grupo, ou não o interesse daquele que é o líder do grupo. Se nós pensarmos na igreja, Cristo como cabeça da igreja, é deixar de lado a ideia do cabeça e cada um está buscando o seu interesse, ou a fragmentação da igreja em pequenos grupos, e então cada grupo está buscando o seu interesse. Isso é facção, isso é discórdia. Quando a igreja age com facção, com discórdia, ela perde a noção de grupo, de coletividade. Não há homogeneidade, não há unidade na igreja. Ela se fragmenta, ela se divide em diversos grupos. Acaba-se então com o bem-estar na igreja, acaba a paz, acaba a harmonia, né? Gera um certo desconforto saber que alguém pensa diferente de você, ele está lutando pelo interesse dele pessoal, e o que precisar fazer para ele alcançar o seu interesse, ele vai fazer contra você. Não é isso que acontece quando há partidarismo e facção? Nós começamos a olhar enviesado uns para os outros, achando que está todo mundo contra nós. É uma consequência desse sentimento faccioso, desse sentimento de discórdia, e institui-se então um espírito de competitividade dentro da igreja. Aí acaba com a ideia de grupo, não é grupo mais, deixa de ser um grupo, são vários grupos, cada um puxando, lutando para que os seus interesses possam ser alcançados.
Qual é a orientação bíblica a respeito? Nós vamos ver alguns versículos. Romanos 2,8, alguém leia bem alto para a gente. Eu tenho notado quando a gente passa a palavra para os irmãos lerem, às vezes alguns irmãos botam a cabeça assim bem baixa